Fala, turma linda, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para darmos continuidade ao estudo da ecologia. Hoje iremos trabalhar a produtividade nos ecossistemas. Mas antes disso, pessoal, aí eu quero saber de você, certo? Você já está inscrito no nosso canal? Se não está ainda, inscreva-se no canal, certo? E aí compartilhe bastante esse material para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo aqui de biologia de qualidade, certo? E que possa ajudar muitas pessoas aí a alcançarem os seus sonhos através dos estudos. Então compartilhe bastante, que eu garanto que isso aí não irá atrapalhar você de forma alguma, você fazendo bem, certo? E aí vamos ao nosso conteúdo, veja. Vamos falar aqui, certo? Trabalhar aqui a produtividade nos ecossistemas, certo? E o que seria essa produtividade? É a quantidade de matéria orgânica, certo? Ou de energia produzida por um organismo, certo? Em determinada área em intervalo de tempo. Então, essa quantidade de matéria orgânica ou de energia, certo? Que vai ser ali, que vai estar ali presente no organismo, daquele determinado nível trófico, eu vou chamar de produtividade. Por exemplo, se eu estiver me referindo, certo? A uma produtividade de uma planta, vai ser uma produtividade o quê? Primária, certo? Se eu estiver me referindo a uma produtividade de um animal que come a planta, certo? Vai ser uma produtividade o que aí? Secundária, certinho? Mas já já nós iremos ver essas diferenças. Aí, olha o que eu coloquei aqui, ó. Boa parte da matéria orgânica, certo? Olha, boa parte da matéria orgânica produzida pelo organismo é utilizada para a produção de energia no processo de respiração celular. Pessoal, então o que é que nós temos aqui, ó? Observem aqui o que é que o texto traz, certo? Que eu tenho sim os seres produtores. Os seres produtores, eles vão produzir o quê? A matéria orgânica. Mas essa matéria orgânica que esse ser produtor, por exemplo, aqui produz, ó, tá certo? Ele vai fazer fotossíntese e ele produz matéria orgânica, produz glicose, certo? Mas boa parte dessa matéria orgânica aqui produzida é utilizada pelo próprio ser que produz para a produção de quê? Para a produção de energia, para a produção da nossa moeda energética de adenosina trifosfato, ATP, tá certo? No processo de respiração celular. Então, o que foi que o texto disse aqui? Que boa parte da matéria orgânica, tá certo? Que o produtor ali produz, vai ser utilizada para a produção de quê? Para a produção de ATP. Para a produção de ATP em qual processo? Para a produção de ATP no processo de respiração celular, certo? E não esqueçam que uma organela envolvida aqui no processo de respiração celular são quem? As mitocôndrias. Depois nós teremos uma aula sobre isso, certo? Mas aí eu já adianto para vocês. As mitocôndrias são responsáveis pela síntese de quê? Síntese ou produção de ATP, de energia. Não esqueçam disso. E aí, pessoal, olha o outro ponto aqui que eu coloquei, certo? Para discutirmos. O que é que traz aqui? Olha, apenas uma pequena parcela da biomassa, apenas uma pequena parcela da biomassa produzida fica armazenada na forma de tecidos corporais e está disponível para o próximo nível. Então, o que foi que este tópico aqui trouxe? Olha, que nem tudo que é produzido, certo? Vai ficar disponível para o próximo nível trófico. Por exemplo, essa planta aqui, tudo que ela produz, ela vai deixar para o próximo nível? Não, é apenas uma pequena parcela ó, do que esta planta aqui, por exemplo, aqui, ó, produziu. É apenas uma pequena parcela que vai ficar para o próximo nível, que no caso aqui seria para o louva-a-Deus, certo? Então, apenas uma pequena parcela da biomassa fica, tá certo? Da biomassa que é produzida vai ficar armazenada ali nos tecidos, tá certo? E para onde vai, tá certo? O outro restante da biomassa. Para onde é que é utilizado? Já já veremos, certo? Então, de tudo que esta planta aí produz, por exemplo, vai passar tudo para o próximo nível trófico? Não vai passar, é apenas uma pequena parcela, certo? Que vai estar disponível para o próximo nível trófico, tá certo? Que no caso aí seria o louva-a-Deus. Certo? Então, tudo que eu produzir aqui, ó, que essa planta produzir aqui, ó, a maior parte aqui do que ela produzir, tá certo? Não vai ser passado para o próximo nível, tá certo? É uma pequena parcela. Tudo que essa planta produziu aqui, ó, eu vou chamar de quê? De produtividade. Mas agora nós iremos aprender o que seria a produtividade primária, tá certo? Líquida e a bruta. Vocês já sabem? Se não sabem, pessoal, vamos ficar sabendo agora, certo?
Mas aí eu pergunto, estão entendendo direitinho a aula? Deixa o like, tá certo? O like se está sendo útil para você, compartilhe bastante o nosso material, certo? E aí chegamos aqui, olha o que nós iremos, tá certo? Falar agora. Iremos falar dos produtores. Os produtores, turminha, são os seres que produzem matéria orgânica, que produzem seu próprio alimento, certinho? E quando eu me refiro aqui de produtor, a produtores, certo? Eu vou lembrar da produtividade o quê? Primária, certo? Olha, quando eu falar aqui de produtores, nós iremos lembrar de produtividade primária. Então, se uma questão de vestibular cobrou lá, qual organismo é responsável pela produtividade primária? Um ser que faz, por exemplo, fotossíntese. Um ser que é produtor, uma planta, uma alga, certo? Então, a produtividade primária, tá certo? Ela é proveniente aí de quê? Dos seres produtores. Então, aqui, ó, eu tenho essa sigla que pode vir na prova também, PPB, certo? E o que significa isso? Produtividade primária bruta, tá certo? Olha, a PPB significa, desculpe-me, produtividade primária bruta, enquanto que o PPL significa produtividade primária líquida. Então, deixe-me marcar aqui para que fique bem claro aí na mente de vocês, certinho? Observe. Eu tenho aqui, pessoal, tô destacando aqui para vocês, olha, a produtividade primária o quê? Bruta. E aqui eu tenho a produtividade primária líquida. Olha as siglas para você não se perder depois, tá certo? Nas questões. Olha, o que seria a produtividade bruta, primária bruta? Seria o quê? Eu vou marcar aqui, tá certo, em amarelo para vocês observarem. É a quantidade de biomassa produzida em determinado intervalo de tempo pelo ser produtor, pois eu estou me referindo à produtividade o quê? A produtividade primária. Tudo aquilo que ele produz vai ser o quê? Produtividade primária bruta. Agora, olha o que esse ponto aqui colocou para a gente, certinho, turma? Observe. A maior parte da biomassa, de qual biomassa? Da biomassa produzida pelo produtor, tá certo? A maior parte é consumida para a produção de quê? Para a produção de energia no processo de respiração celular. Então, tudo que está presente aqui, pessoal, observem. Tudo que está presente nesta produtividade primária bruta, tá certo? A maior parte, olha, a maior parte dessa biomassa, a maior parte da biomassa vai ser utilizada para a produção de quê? Para a produção de energia, para a produção de ATP, no processo de respiração celular. E aquilo que sobra, eu vou chamar de quê? Produtividade primária líquida. Aí observe o que é que tem aqui agora. Observe. Vamos ver se vocês entenderam direitinho, certo? Quando eu falo de produtividade primária, eu estou falando da produtividade, tá certo? De quem? Dos produtores, que ficam na base da cadeia alimentar. Quando eu falo de produtividade primária bruta, PPB, certo? Eu estou falando da produtividade total de tudo que ele produziu. Mas tudo que ele produziu vai ficar disponível ali para o próximo nível trófico? Não, porque a maior parte da biomassa produzida, tá certo? Na produtividade primária bruta, vai ser utilizada ali para o quê? Para a produção de energia no processo de respiração celular. Então veja, o bruto é tudo que produziu. Mas quando eu utilizo ali boa parte daquela biomassa para fazer ali a respiração celular e para produzir ATP, o que sobra vai ser chamado de quê? Produtividade primária líquida. Certinho, turminha? Então olha o que eu coloquei aqui para vocês, ó. Tá certo? Vamos analisar aqui com calma depois do que eu falei. Espero que vocês tenham entendido. O que significa esse PPL? Esse PPL aqui significa o quê? Vamos lá, me ajudem, falem aí, eu estou ouvindo aqui, viu? Significa produtividade primária líquida. Vocês lembram que a líquida, olha, a líquida aqui é aquela o quê? Aquela, tá certo? Olha, a produtividade primária líquida é a biomassa que vai ficar o que ali? Acumulada para o próximo nível trófico, tá certo? Depois que o ser produtor gastar aquilo que ele precisa para manter ali as suas funções vitais. O que seria, pessoal, este aqui, PPB, significa o quê? Este PPB aqui, olha, este PPB significa produtividade primária bruta. Aqui é tudo, vou colocar assim para ficar bem claro, ó, tudo que foi o quê? Que foi produzido, certo? Aqui é tudo que foi produzido. Mas de tudo que foi produzido, boa parte, na verdade a maior parte, vai ser utilizada em quê?
na respiração celular. Quando eu pego tudo que foi produzido aqui, olha, observe cá, quando eu pego tudo aqui que foi produzido e tiro aquilo que eu gasto na respiração celular, qual o objetivo dessa respiração celular, pessoal? Vocês lembram ainda? O objetivo dessa respiração celular é produzir o quê? É produzir ATP, adenosina trifosfato, a nossa moeda de quê? De energia, certo? Então, essa produtividade primária bruta, boa parte da biomassa que foi produzida aqui, ó, vai ser utilizada em quê? Na respiração celular, para a produção de quê? De ATP, para a produção de energia. Aquilo que sobra, tá certo? Aquilo que sobra, eu vou chamar de quê? Depois que a produtividade primária bruta, tá certo? Tirar ali a diferença que eu gastei ali na respiração celular, o que sobrou, tá certo? É igual o quê? A produtividade primária líquida. Então eu posso dizer que quando eu pego, tá certo? A produtividade primária bruta e tiro o saldo ali da respiração, aquilo que sobra, tá certo? Aquilo que sobra é a produtividade primária líquida, tá certo? É aquilo que restou, tá certo? É aquela biomassa ali acumulada depois de eu tirar aqui esta diferença. Não esqueçam disso. Por isso que eu coloquei, ó, que a ppl é igual a ppb quando eu tiro aqui, tá certo? O saldo aqui que foi gasto, tá certo? Na respiração. Então vamos aqui o que é que está escrito, certo? Só para a gente fechar aqui, ó. O que é que eu tenho aqui, turminha? ppl é a produtividade primária líquida. Isso já ficou claro, eu acho, né? Que é a quantidade de biomassa que ficou ali acumulado, certinho? O que significa ppb? Produtividade primária bruta. Aqui, pessoal, é o total, tudo que eu produzi, certo? É a biomassa, toda a biomassa que foi o quê? Produzida. Esse R aqui significa o quê? Que está lá, tá certo? Significa respiração celular. É a biomassa que na respiração celular vou consumir aqui uma biomassa para a produção de ATP, certo? Então não esqueçam. E depois que eu pego, depois, tá certo? Explicando novamente, para que não fique, eu não quero dúvida nenhuma na mente de você. Você está investindo seu tempo estudando, então você tem que estudar de fato, certo? Tem que analisar os detalhes, porque os detalhes, pessoal, pode acreditar, certo? Fazem a diferença na hora de resolver as questões, na hora de você ser classificado, certo? Ali no vestibular que você quer, por exemplo, uma questão faz diferença, pode acreditar. E os detalhes, tá certo? É aquele que vai diferenciar vocês. Pode acreditar nisso, certo? Então, quando eu falo aqui, olha, em ppb, é o total que eu produzi, certo? De tudo que eu produzi, boa parte eu vou gastar em quê? Vou gastar na respiração celular. Então, a ppb menos a respiração vai resultar em quê? ppl, que é a produtividade primária líquida. Ficou claro, turma? Se não ficou, qualquer dúvida lá no comentário. Mas eu acho que se você assistir com calma, certo? Deu para entender direitinho, né? Mas aí, vá respeitando seu processo, certo? E você tem capacidade de ir muito longe. Pode acreditar em você, que você tem a capacidade, certo? E continue aqui conosco. Aí, olha, agora nós vamos falar de quê? Produtividade secundária. Pessoal, quando eu falo secundário, olha, eu não estou falando mais da primária, lógico, né? Agora eu estou falando de secundária. E ela vai, tá certo? Ela está aqui, ó, se referindo a quem? Não é mais ao produtor. Agora é quem? Agora é ao seu que? O C que é consumidor. Certo que no caso aqui, ó, eu coloquei aqui, deixa eu me ajeitar isso aqui só um minutinho para não ficar muita bagunça, certo? Ao ser consumidor. E aí, o que é que eu tenho aqui, turminha? Observem. Eu tenho aqui uma lagarta do lado, você vai entender na imagem tudo direitinho. Mas vamos aqui marcar o que é principal nesses pontos, certo? Que eu coloquei aqui para que vocês depois tirem print, anotem aí, façam um caderno de anotação, certo? Não fique somente assistindo a aula. Eu sou muito a favor de você ter um caderno, ter anotado ali, puxar as suas setas, certo? E é assim que a gente vai aprendendo de fato, certo? E turma? Olha, a produtividade secundária bruta, PSB, certo? É a quantidade de biomassa que os consumidores primários conseguem efetivamente absorver dos alimentos. Então vamos entender com bastante calma aqui, ó. Essa lagarta do lado aí, turminha, ela consome o quê? Certo? Ela consome folha, tá certo? Ela consome vegetais, tá certo? Então, olha, quando eu falar em produtividade secundária bruta,
PSB, certo? Eu estou falando da quantidade de biomassa que os consumidores primários, a destacar essa lagarta que você está vendo aí do lado, conseguem efetivamente absorver dos alimentos. Então, em resumo, tudo aquilo que eu sei, consumidor primário, absorve ali, tá certo? Do alimento, toda, tá certo? Essa biomassa que é absorvida ali, a quantidade total vai ser a produtividade secundária, bruta, certo? Por que não é primária? Porque eu não estou falando mais do produtor, da produtividade, tá certo? Do produtor. Agora eu estou falando da produtividade que o consumidor consegue, o quê? A quantidade da biomassa que o consumidor consegue efetivamente absorver ali dos alimentos. Este é o bruto, certo? A produtividade secundária bruta. E agora o que seria a produtividade secundária líquida? Eu acho que você já entendeu, né? A bruta é a quantidade total e o que seria a líquida. Vamos lá, marcar. Olha, produtividade secundária líquida, PSL, certo? Seria o quê? Representa a quantidade de matéria orgânica, certo? Que o consumidor primário efetivamente, ou seja, essa matéria orgânica aqui é a biomassa, certo? Que o consumidor primário efetivamente consegue acumular no seu corpo e que está disponível para o próximo nível trófico. Digamos aqui, pessoal, deixa eu explicar de uma maneira bem simples aqui para você entender, certo? Eu gosto de colocar aqui os detalhes, mas depois eu gosto de simplificar para que você não fique voando. Veja, esta lagarta aqui está consumindo o quê? Está consumindo a folha. Primeiro eu vou explicar de um grosso modo, depois a gente vai nos detalhes, certo? Tudo que ela pega aqui, ó, tudo que ela consegue absorver desse alimento dela aqui, dessa folha, vai ser o quê? A produtividade secundária bruta. Tudo que ela conseguiu absorver, tá certo? Vai ser a bruta. Mas, escuta, ela vai gastar, tá certo? Grande parte desta produtividade secundária bruta, ela vai gastar, tá certo? Ela vai eliminar, ela vai gastar para produção de energia, tá certo? Vai gastar para o seu crescimento, vai eliminar nas fezes, tá certo? Energia. E aí, pessoal, observem o que é que vai, tá certo? Acontecer aqui, ó. Tudo que ela consegue efetivamente absorver ali, que essa lagarta absorveu, vai ser a produtividade secundária bruta. E aí, pessoal, aquilo que vai ficar disponível no corpo dela, de fato, para o próximo nível trófico, vamos supor aqui que eu tenho o quê? Eu tenho aqui, digamos, poderia ser aqui uma ave. Digamos aqui que uma ave vai comer a lagarta, certo? Aquilo que a lagarta vai deixar aqui no corpo dela disponível para a ave não vai ser a PSB, vai ser o quê? PSL. A produtividade secundária o quê? Secundária, tá certo? Líquida, porque é aquilo que sobra depois que eu tiro ali, tá certo? Aqueles meus gastos. Então, tudo que eu conseguir absorver ali do alimento que essa lagarta conseguiu absorver vai ser produtividade secundária bruta. E aquilo que sobrou para o próximo nível trófico, que vai ficar disponível para o próximo nível trófico, vai ser a produtividade secundária líquida. Certinho? Então, veja. E o que seria essa eficiência ecológica que eu coloquei aqui para vocês? Observe. A eficiência ecológica diz respeito ao quê? A porcentagem de energia, certo? Transferida de um nível trófico a outro. Olha, de um nível trófico a outro, você tem que estudar, tá certo? Ter estudado as aulas anteriores para entender o que é um nível trófico. Mas o nível trófico é a posição que você está na cadeia alimentar. E aí essa lagarta aqui, ó, ela está ocupando a folha, digamos aqui, olha, a folha está no, porque a folha aqui é o produtor, certo? Ela está no primeiro nível trófico. Eu disse a vocês, depois a gente iria misturar tudo, né? Primeiro nível trófico, a folha, depois a lagarta. Segundo nível trófico e depois a ave. Terceiro nível trófico. Aí o que seria essa eficiência ecológica? Observem aqui. É a porcentagem, certo? Porcentagem de quê? De energia que vai ser transferida ao próximo nível trófico. E só vai ser cerca de quanto? Cerca de 10%. Então, de toda a energia aqui que essa lagarta, tá certo, tem, tá certo? Ela vai passar tudo isso para o próximo nível trófico? Não vai passar. Vai passar somente cerca de quanto? Cerca de 10%. Isso eu chamo de quê? De eficiência ecológica. Certinho, turma? Olhe como nós estamos aprofundando nos detalhes, certo? E por quê? Eu estou aqui, tá certo? Com você, eu quero você bem preparado para pegar a lista de questões de várias, diversas bancas e saber resolver todas. É isso que eu quero, você bem preparado mesmo, certo? E aí deixa o like se você está gostando do vídeo, certo?
E não esqueça do que foi dito aqui nesta página. Produtividade secundária bruta, PSB, é toda a quantidade, tá certo, de biomassa que os consumidores primários, né, efetivamente conseguem ali absorver dos alimentos. E aquilo que sobra para o próximo nível trófico, que fica disponível para o próximo nível trófico, certo? Eu vou chamar de quê? Produtividade secundária líquida, tá certo? E a porcentagem de energia que passa para o próximo nível trófico, eu chamo de quê? Eficiência ecológica. Observamos aqui, observamos, certo? Tá certo? Observe aqui comigo esta imagem. O que é que vocês estão vendo aqui, ó? A lagarta está consumindo o quê? Me diga aí. A lagarta está consumindo a folha, certo? Então, esta lagarta aqui, olha, ela está se nutrindo aqui da biomassa vegetal, tá certo? Ou seja, a biomassa da folha. Então, qual é a biomassa aqui, pessoal? Vegetal. O que é que tá? Olha, quanto tem aqui de, tá certo? Quilocalorias. Aqui eu tenho, olha, deixa eu pegar outra cor aqui, certo? Aqui eu tenho 200 quilocalorias, tá certo? É a biomassa total que está, tá certo? Presente, que está presente onde? Nesta folha. E aí eu pergunto a você, olha, tudo que foi absorvido aqui desta folha para esta lagarta aqui, eu vou chamar de quê? Me ajudem? Eu vou chamar de produtividade secundária o quê? Bruta. É exatamente isso. Escutei você falando, hein? Exatamente. Agora veja. E foi quanto aqui? Foi 200, tá certo? Quilocalorias. Só que eu tenho aqui alguns caminhos que eu queria que vocês observassem com calma, certo? O que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho que 80 dessas 200 aqui, desse total 200, 80 quilocalorias foram gastas em quê? Na respiração celular para a produção de quê? Para a produção de ATP, para a produção de energia. Não esqueçam disso. Então, dessas 200, olha, 80 foram utilizadas para quê? Para a respiração celular. Enquanto que 20, tá certo? Foram utilizados para o crescimento, tá certo? Para o crescimento dessa lagarta. Enquanto que 100 foram utilizados para quê? Foram perdidas, na verdade, nas fezes, tá certo? Olha, 100 dessas quilocalorias foram perdidas nas fezes. E aí, vamos fazer uma continha aqui, tá certo? Olha, 100 foram, tá certo? Perdidas ali nas fezes, 100. Aí eu tenho 20, tá certo? Que foi utilizado aqui para o crescimento. E eu tenho 80 que foi utilizado em quê? Que foi utilizado na respiração, certo? E aí o que é que eu tenho? Observem. Aqui eu vou somar, certo? 0, 8 com 2, 10. E vai 1, não é isso? E aí, pessoal, olha, o que é que eu tenho aqui? 1 com 1, 2. Fechou, 200. Não é isso? Fechou aqui, ó, 200. E aí eu pergunto a vocês, observem só isso aqui. O que é que vocês estão vendo aqui? Certo? Eu estou vendo aqui a eficiência ecológica na produtividade secundária bruta e líquida de uma lagarta. Pergunta a você aqui. Observem, o total aqui, tá certo? O total aqui tá certo? 200. Mas veja quanto eu vou utilizar aqui, vai ficar ali, tá certo? Para o meu crescimento na minha biomassa. Somente o quê? 20, tá certo? Então, desses 200 aqui, ó, somente 20, tá certo? Dessas quilocalorias aqui ficaram, tá certo? Disponíveis, tá certo? Ali. E eu pergunto a você, ó, 20 corresponde a quantos por cento de 200? A 10%. Então, esta daqui é o que? A eficiência, tá certo? Eficiência ecológica, tá certo? Vejamos se vocês entenderam. Bora lá, pessoal. Vamos lá, turminha, observar. Veja, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui que tudo que foi produzido, tá certo? Tudo que foi produzido é a produtividade secundária bruta. Entretanto, aquilo que de fato vai sobrar, tá certo? Ali, que vai ficar ali, tá certo? Disponível para o crescimento, tá certo? Vai ser o que? A produtividade secundária líquida, que no caso aqui foi quanto? No caso aqui foi 20, não é isso? Então aqui eu tenho, tá? Então aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho, certo? A PSL, produtividade secundária líquida. Esses 20 aqui, certo? Enquanto que este aqui que foi gasto, tá certo?
Olha, tudo aqui, esse que foi gasto, somado com este que sobrou, resulta em quê? No total, na PSB, produtividade secundária bruta. Então não esqueça, o bruto é o total, tá certo? Olha, o bruto é o total ali que foi, de fato, tá certo? Absorvido ali pelo consumidor primário, que é a lagarta, no exemplo aqui. Então vai ser PSB, o total. Depois que eu tiro ali, tá certo? A respiração, o que foi gasto ali o que foi, tá certo? Gasto ali nas fezes, eliminado ali nas fezes. Aquilo que sobra, que ficou disponível ali para o crescimento, vai ser produtividade secundária líquida. Certinho? Vamos aqui treinar uma questão. Olha como o Enem cobrou. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente, tá certo? Olha, está diretamente, tá certo? Relacionada às taxas de produção primária. Produção que? Primária. Líquida e a rápida reciclagem de nutrientes. O que foi que o texto disse? Estudos de fluxo de energia nos ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais, tá certo? Está diretamente relacionada às taxas de produtividade primária, líquida e a rápida reciclagem de nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, qual é o ambiente? No manguezal, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Olha o que o Enem perguntou, certo? Comando da questão. Olha aqui o comando da questão, o que ela está perguntando. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema. Pessoal, olha, a manutenção da produtividade, tá certo? A base da cadeia alimentar. Olha, e olha de que produtividade aqui, tá certo? O texto falou, tá certo? O texto falou, tá certo? Aqui destacou, deixou bem claro aqui, ó, falando, tá certo? Que isso aqui está diretamente relacionado à produtividade o quê? Primária, certinho? E aí o comando pergunta, dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente, tá certo? Para esta produtividade aqui, ó, primária. Para a manutenção desta produtividade no referido ecossistema são aves, não, são seres, eu quero seres produtores, responsáveis pela produtividade primária. As aves não são produtores, não fazem fotossíntese. As algas sim, né? Então o gabarito aqui, ó, as algas que são seres o quê? Produtores, responsáveis pela produtividade o quê? Primária. Tá certo? Peixes não, peixes são seres consumidores, certo? E aí eu tenho o quê? Insetos não, são animais também consumidores, e caranguejos não. Gabarito letra A, certinho? Certo, turma linda? Espero que tenha ficado tudo claro aí na sua mente, certo? Mas qualquer observação, deixe nos comentários, certo? Deixe lá seu comentário, sua observação, certo? Sua sugestão, por que não, né? E aí, pessoal, continue acompanhando nosso canal, compartilhando bastante, estudando, tá certo? De fato, para que a sua hora chegue, para que você alcance aquilo que você tanto deseja. Que aí, quando você coloca disciplina, certo? Quando você se esforça para conseguir aquilo que você quer, sem dúvida alguma você alcança os seus objetivos e a conta vai fechar uma hora sim. Continue estudando, continue focado e eu aguardo você no próximo vídeo. Temos aqui um compromisso marcado, certinho? Tchau, tchau e até mais.